Depois de um bom tempo sem postar nada aqui, eu voltei. Eu quero sim voltar a postar coisas e usar esse canal meio como um desktop para trabalhar no meu sistema de RPG. Sistema esse que ele tá muito avançado na ideia, mas muito pouco avançado na produção em si. Eu tenho conceitos, tenho mecanismos, tenho várias coisas para adicionar nele ainda e várias coisas para moldar dentro daquilo que eu já fiz, mas muito pouco foi de fato feito. Ele já está funcional dentro daquilo que eu organizei e existem muitas, eu diria que muitas estradinhas, muitos caminhos que eu posso percorrer com aquilo que eu tenho aqui. Eu já estou retrabalhando a ficha, por exemplo, criando uma ficha nova, já tem um outro arquivo que já está um tanto quanto diferente desse aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas, antes de editar mais coisas, eu vou aproveitar esse espaço que foi criado aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a ficha, sobre as propostas. Vou tentar falar para vocês sobre as coisas que fazem o sistema ser diferente dos outros, porque eu acho que não adianta de nada eu criar um sistema que vai ser mais do mesmo. Visto, por exemplo, a imensidão de sistemas de D&D que tem por aí, que eu não quero desmerecê-los, apesar de alguns, só a grande maioria na real, serem muito ruins, ainda assim eu acho que um sistema funcional é uma coisa interessante, mas um copia e cola não é tão legal. Então eu vou falar um pouquinho hoje focado aqui no sistema de experiência do meu sistema de RPG aqui, e quero muito a opinião de vocês. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês acham que tá funcional assim ou não. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse sistema tem como foco a própria narrativa e os mecanismos de cena dentro do RPG, visto que cada cena, ao final dela, ao final ali de um trecho, sei lá, os personagens entraram no castelo, aí conversaram com as pessoas ali, se posicionaram, daqui a pouco cada um foi pro seu quarto e aí foram dormir, terminou a cena. Ao final dessa cena, o RPG vai ter um pequeno momento. Sabe aquela pausa para conversar sobre o que aconteceu? Isso vai ser muito importante dentro desse sistema. Porque nesse momento é que a XP vai rolar. Porque o sistema de XP, ele não é necessariamente baseado em níveis, ou mesmo em quantos inimigos tu matou, quantos disso tu fez, quantos daquilo. Não, ele é muito baseado naquilo que tu fez especificamente. Vamos falar um exemplo simples aqui. Nesse momento em que o grupo chegou no castelo, foi bem recebido e tal, e cada um foi alojado em um dos quartos, o guerreiro do grupo decidiu que ele vai treinar. O que é esse treinar para ele? Ele vai fazer flexões, ele vai fazer calistenia, sei lá, vai fazer alguma coisa no quarto antes de dormir. O mestre, nesse momento, declarou que cada um tinha, sei lá, 3 ou 4 horas antes de dormir para fazer o que bem entendesse. Então esse guerreiro decidiu fazer isso. Enquanto que o bardo resolveu andar pelo castelo, conhecer mais das coisas do castelo. E aí temos também o arqueiro que resolveu, ao invés de fazer qualquer outra coisa, simplesmente pegar um livro que ele comprou logo na entrada da cidade e ler. Tudo isso vai estar organizado dentro do sistema, porque esse guerreiro vai ganhar um dado de experiência para o atributo força. Esse bardo, entre outras coisas, ele pode, por exemplo, rolar ali um carisma, mais alguma habilidade social, justamente para que ele consiga informações, ou ele pode também simplesmente rolar um dado de experiência para carisma, para convicção, para algum outro atributo relacionado ao que ele está fazendo. Enquanto que o nosso amigo, o arqueiro, que está apenas lendo um livro, por assim dizer, vai rolar dados baseados na sua habilidade de leitura para mostrar o quão distante ele está de terminar aquele livro. E nessa conclusão do livro, ele vai ganhar um bônus de XP extra focado no tema do livro em questão. Então, todas as coisas que o jogador fizer terão utilidade. E mesmo esses hiatos, esses tempos em que os personagens podem descrever de forma rápida o que eles farão por horas, ainda assim poderão ser utilizados. Tá, mas e aí? Nesse sistema, o jogador que joga melhor não é recompensado. Pelo contrário, além disso, ao final da sessão, também serão dados, serão fornecidos dados para que os jogadores possam distribuir tranquilamente e livremente entre os atributos dentro da argumentação deles, dentro do que eles acham coerente.
E aí cabe ao mestre, né, pausar a cada cena ou a cada sessão, se ele vai querer que o jogador argumente ali o que ele vai fazer, ou mesmo no final da sessão abrir um espacinho para que cada jogador diga, ó, eu em dado momento acho que eu fiz muita força para segurar aquela porta enquanto aqueles caras tentavam arrombar a porta ali do salão principal do castelo. E eu acho que eu poderia rolar pelo menos um dado de experiência de força. O mestre vai dizer, não, show de bola, pode rolar. E aí, a partir disso, os jogadores vão precisar prestar atenção no que eles estão fazendo. Não somente com o intuito de ganhar XP, mas para argumentar em coisas como essa. Tipo, ele fez uma ação que ele faria de qualquer forma, que era segurar a porta. E ele lembra disso, ele registrou isso, porque ele precisa depois argumentar que essa ação vai render XP. Então, esse intuito, esse sistema de XP, ele é um emaranhado de sistemas, de regras, que vai fazer com que o jogador tanto prenda mais a atenção dele para depois poder argumentar, quanto tente dar mais vida pro personagem, fazer coisas mais diferentes do que simplesmente deitar e dormir. Ele vai aproveitar o tempo que ele tem, tornando esses personagens mais humanos dentro das regras.